Olá, seja bem-vindo à aula 16 do nosso curso de VBA e macros do Excel. Meu nome é Alessandro Trovato e você está acompanhando esse curso através das aulas que eu disponibilizo no meu canal de vídeo. Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre a instrução do while, só que de uma forma diferente. Nós vamos utilizar o do while na ordem inversa, começando de baixo para cima. Você pode até se perguntar, mas por que eu preciso começar a minha instrução do while da última célula até a primeira? Muitas vezes, quando você trabalha com recursos, trabalha com relatórios de texto que são importados de outros sistemas, é necessário apagar as linhas que não fazem parte normalmente da sua planilha de análise, como, por exemplo, as linhas de título, as linhas de cabeçalho, de rodapé, informações que precisam ser apagadas da sua planilha do Excel. Normalmente, nós apagamos esses dados de forma manual. Eu seleciono a linha, apago, seleciono outro, apago, mas isso dá muito trabalho. Imagine que esse relatório tem mais de 50 folhas. Você perderia pelo menos uma hora para fazer tudo isso. Para evitar que isso aconteça, eu crio uma macro e essa macro percorre todo o meu relatório, linha a linha, e através de alguns critérios, algumas condições que eu passo para ele como parâmetro, eu apago a linha ou não. Isso é interessante porque se ele encontrar, por exemplo, a palavra página de um rodapé, ele apaga a linha inteira. Se ele encontra o cabeçalho, ele apaga esse cabeçalho também. O único detalhe é que você deve notar que essa instrução precisa, para fazer esse apagamento dessas linhas, de uma condição, e essa condição é dada através da função if. Isso nós vamos ver posteriormente. Para que possamos fazer, então, esse loop de baixo para cima, ele tem um objetivo. Quando eliminamos uma linha no Excel, normalmente o cursor permanece na linha que foi apagada. E naquela instrução do while, nós normalmente pedimos para ele pular para a linha seguinte. Se eu estou fazendo uma estrutura de repetição que começa de cima para baixo e eu apago uma linha, assim que eu dou o comando para pular uma célula, normalmente eu acabo ficando com uma linha órfã, ou seja, aquela linha em que o cursor estava não é validada. Para evitar esse problema, então, nós temos várias situações. Eu posso usar a própria instrução de checagem, que é o if, para pular a linha ou não, se foi incluída, se foi apagada, como também posso usar a função do while, de baixo para cima, facilitando então esse trabalho. Ele vai permanecer com o cursor na linha atual e eu posso fazer a validação tranquila do próximo valor, para apagar ou não. Mas essa é uma situação muito específica que você vai conseguir verificar só quando estiver com um pouco mais de domínio sobre a linguagem do VBA, ou qualquer outra linguagem de programação que você esteja aprendendo. Vamos lá. Vou abrir o Excel. Vamos inserir uma nova planilha, Ctrl O, e nessa nova planilha vou inserir alguns valores. Vamos colocar aqui o título, valores, e vamos colocar aqui alguns valores com a função aleatório entre. Vão ser de 200 até 900. Ctrl Enter para inserir esses valores de uma vez. Vou copiar e colar agora como valores. Ótimo! Vou inserir um botão na nossa planilha, um Ctrl Active X, e pressionando duas vezes esse botão, iremos abrir o nosso ambiente do VBA. Antes de começarmos a programar, note que o nome do nosso botão agora foi escrito como Command 21. Só que não é Command Button 21, não é um nome muito agradável. Quando você estiver utilizando formulários e tiver muitos controles ou objetos na sua planilha, é mais fácil identificá-los por nome, porque eles podem ser localizados facilmente nesta caixa de seleção de objetos. Sempre que você inserir um objeto, então entre nas propriedades e altere o atributo name. Cuidado para não começar com números, esse nome. Coloque alguma coisa que represente o objeto. Por exemplo, eu costumo colocar BT, que é a abreviação de botão, executa, que é o nome dele. Na sequência, eu vou trocar o nome para executa. O caption nada mais é do que a instrução que só troca o que o usuário está vendo do botão. Internamente no código VBA, ele vai ser reconhecido pelo parâmetro btexecuta, pelo nome btexecuta. Quando eu entrar na minha área região de códigos, eu consigo selecionar o meu objeto, veja só, pelo nome, de forma mais rápida. Note, inclusive, que a sub ela tem o nome desse nosso objeto, facilitando a sua identificação. Outra dica importante. Para que você possa trabalhar corretamente com variáveis, o ideal é que você declare essas variáveis antes de começar a programar. Nós temos hoje computadores com muita memória.
Mas antigamente, a definição de variáveis permitia poupar recursos do equipamento. Hoje, é recomendado que você defina as variáveis para que você possa utilizar o tipo certo para os dados certos que você está trabalhando. Se você entrar aqui na sua região de código e procurar a seção geral, há um comando que pode ser aplicado chamado option explicit. Esse comando é utilizado para que todas as variáveis utilizadas num programa, na sua sub, sejam declaradas. Ele deve ser digitado sempre na parte superior na aba geral dos objetos e na seção de declaração. Você vai ver que eu não vou declarar a variável resultado nesse nosso exercício. O próprio Excel vai depois me cobrar isso. Observe. Vamos começar criando a variável w, que é uma variável que vai representar a minha worksheet, a minha planilha. Vou também criar aqui uma variável que vai se chamar última cell, que vai ser uma célula. Converso sobre ela já já. Vamos iniciar então o nosso programa definindo que, inicializando as variáveis. Vou dizer então para o Excel que a variável w, setW, igual a sheets plum. Acabei de definir que a variável w é equivalente à minha planilha 1. Vou dizer também que para o Excel que a variável resultado igual a 0. Eu consigo declarar a variável em qualquer momento do meu programa. Eu não preciso, eu não coloquei o comando din. Teoricamente, se não houvesse esse comando option split, o Excel, ao chegar nessa instrução, olharia o conteúdo que eu estou tentando atribuir à variável e definiria essa variável como do tipo variant, em que esse conteúdo pode ser qualquer coisa. E ele vai tentar convertê-lo na hora da execução do seu programa. Mas eu vou deixar como está. Não declarei a variável resultado no nosso din, com o comando din. Bom, vamos à nossa estrutura de repetição. Para que eu possa posicionar o meu cursor na célula correta, nós vamos dar um w.select para selecionar a planilha. Seleciona a planilha. E, na sequência, nós vamos dar o comando w.range a1.select. Opa! Eu não quero selecionar na primeira célula, eu quero selecionar na última. Por isso, nós vamos utilizar a nossa variável set última cell. Essa variável, toda vez que você for definir uma range, uma célula em uma variável, você deve usar o comando set. Então, eu vou dizer que a variável última célula é igual a última célula, veja só, w.range a 1.048.576, que equivale à última célula da minha planilha, .end xlup. Nossa, que instrução estranha, né? Primeira vez que você está vendo isso. Eu estou literalmente dizendo para o Excel, Excel, a minha variável última célula é igual à última célula, veja só, da coluna A, considerando a partir da célula 1.048.576. Ainda não deu certo, correto? Veja só, lembra que eu comentei sobre a visualização do resultado, aquilo que você quer fazer com a sua macro? Para definir que esta é a última célula, eu estou vendo que a célula A18 é a última célula. Mas você não sabe, essas células podem ser dinâmicas. O usuário pode colocar 10 células, 15.000, 10.000, 100.000, não importa. Para definir, então, a última célula, normalmente o que eu faço? A coluna que contém os dados, eu posiciono o cursor na última célula da planilha, na linha 1.048.576. Se você estiver utilizando uma planilha em modo de compatibilidade, ou ainda uma planilha da versão 2003 do Excel, esse número tem que ser 65.536. Cuidado! É como se eu pressionasse o Ctrl setinha para cima, para que o cursor fosse até a última célula da minha planilha, que é o A18. Literalmente, esse Ctrl setinha para cima é o comando que eu acabei de aplicar aqui, onde eu defino a minha última célula como o Ctrl setinha para cima. Fácil, não é? Bom, para começar a minha estrutura de loop, eu devo selecionar, veja só, última cell.select. O Excel, ao invés de clicar sobre a célula A2, que tem o meu valor, ele vai clicar sobre a última célula. Vamos iniciar, então, a nossa estrutura de repetição. Veja só, faça enquanto ActiveCell
ponto row, né, for maior ou igual à linha número 2. E depois vou colocar o loop. Por que linha 2, Alessandro? Veja só, eu estou percorrendo todas as minhas células. Eu quero que ele pare depois que ele fizer a linha 2. Então, se a linha for maior ou igual a 2, eu quero que ele continue somando o valor dessa célula. Quando ele encontrar aquele comando para pular a linha de cima, ele vai trazer para o título, e o título não me interessa nesse resultado. Vamos então pedir para que ele faça o resultado. Veja só, resultado é igual a resultado mais ActiveCell.value. E na sequência, nós vamos pedir para que o Excel, veja só, ActiveCell.offset menos 1,0.select. Esse menos 1 vai fazer com que o Excel pule para a linha de cima e não para a linha de baixo. Quando eu peço para ele selecionar a última célula, ele vai vir para cá. Mas eu não quero que ele desça para a célula de baixo, pois não tem nada. Eu quero que ele faça a ordem inversa, suba até que o conteúdo da célula seja maior ou igual a 2. Bom, vamos ver se dá certo? Vamos comentar aqui nosso código, estrutura de repetição, que vai ser faça enquanto a linha for maior ou igual a 2. Vamos executar através do comando F8. Opa, aí está aquele erro que eu comentei. Quando eu digito a instrução Option Explicit, eu sou obrigado a declarar todas as variáveis que vou usar no meu programa. Eu devo vir então na parte de cima, ou em qualquer momento da execução, desde que seja sempre acima do momento em que eu vou usar essa variável, eu vou colocar resultado as long. Muito bem. Se pressionarmos a tecla F8 agora, você vai ver que o resultado deu certo. Eu consegui atribuir a minha variável e agora eu consigo continuar o meu programa. Vamos lá? Vou definir a minha planilha 1 como ativa. O resultado vai ser 0. Lembre-se que eu estou iniciando a minha variável como 0. Seleciono a planilha ativa. Defino a última célula. E vou selecionar a última célula, que é a A18. Vamos lá. Faça enquanto a célula ativa for maior ou igual a 2. 18 é maior que 2? Sim. Então, ele vai pegar o resultado que está zerado e vai somar com o valor da célula ativa, que é 410. Note que o comando ActiveCell.offset menos 1,0 vai subir o cursor para a linha 17. O comando loop vai retornar para o do while e vai validar agora a nossa instrução. Veja só. A célula ativa 17 é maior que 2? É. Então, ele vai acumular o resultado e vai somar com o valor. Vamos colocar aqui uma message box. Veja só, message box, ActiveCell. Opa, vamos mostrar a variável resultado. E vamos aproveitar também e gravar esse resultado aqui, na célula abaixo da última célula. Olha que interessante. Última célula, ponto value igual, o resultado é concatenado com o resultado. Isso vai dar um erro muito grave na sua planilha. Não sei se você já percebeu. Se eu disser que a última célula, que o valor da última célula é igual ao resultado, eu apagarei o conteúdo da célula A18. Para evitar que isso aconteça, eu tenho um subterfúgio. Eu posso dizer que a partir da última célula, ponto offset 1,0, ponto value, vai ser igual a isso. Eu estou dizendo para o Excel que a partir do ponto de apoio dele da última célula, para ele deslocar uma linha para baixo e escrever, né, o resultado. Vamos lá? Vou continuar pressionando a tecla F8 para que você veja o código, o cursor subindo. Vamos manter o F8 apertado. Legal. Loop. Ele pergunta, a célula ativa é maior ou igual a 2? É. Então, ele vai somar o resultado. Veja só. Subiu para a linha de cima. Ele pergunta novamente, a célula ativa é maior ou igual a 2? Não. Então, ele sai do loop e vem para a nossa tela de apresentação do resultado. A instrução MessageBox vai mostrar o resultado dessa operação. Quando pressionar um OK, vamos gravar o resultado, veja só, na célula de baixo da última célula da minha planilha.
É isso. Você fez, então, agora, nós fizemos a ordem inversa. Nós percorremos a nossa planilha de baixo para cima. Nós vamos, nas próximas aulas, tratar com outras estruturas de repetição, como a do until, que significa faça até que. E depois vamos entrar em algumas instruções de critérios. Você vai perceber que há muitas instruções que você pode utilizar de repetição, bem como unidas com instruções de checagem, de validação, como a instrução if. Espero que tenha gostado dessa aula. Essa planilha estará para download no meu portal, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Se gostou do conteúdo, então compartilhe, deixe aqui no canal, na parte de baixo da tela, sua mensagem. E espero vocês então na próxima aula, na aula 17 do curso de Macros e VBA do Excel. Um abraço, até nosso próximo encontro.